Olá, seja bem-vindo a mais um podcast aqui na UniCV, nosso chá da tarde. E mais uma vez recebendo o professor Rodrigo Gaspar de Almeida para tratar de um assunto muito importante, como todos os outros que a gente sempre traz aqui. Já quero te pedir, é inscrito no canal? Se não for, se inscreve agora, deixa o seu like, já comenta aqui embaixo, vem interagir com a gente. Nosso assunto hoje é sobre a gestão de resíduos sólidos e as mudanças climáticas. Professor Rodrigo, seja muito bem-vindo. Já adianto que o currículo dele vai ficar aqui, o link para você acessar lá e saber mais sobre a vida acadêmica e profissional do professor Rodrigo. Seja bem-vindo, muito bom receber você de novo aqui com a gente. Muito obrigado, Alencar, é um prazer estar aqui no UniCV novamente, nesse programa tão educativo, que é o Chá da Tarde. Queria falar que não é a primeira vez que a gente trata desse assunto aqui no Chá da Tarde. Já estive aqui em outra ocasião também. Mas foi comigo? Não, foi com por isso, gente, eu não assisti o do colega. Foi com a professora Elizabeth e a gente falou sobre riscos climáticos nas cooperativas de crédito. Entendi. Então, se você ainda não assistiu esse episódio, vale a pena, também, um episódio sobre riscos climáticos e as cooperativas de crédito. E hoje a gente vai falar desse problema, mundial, que são as mudanças climáticas. Acho que todo mundo está percebendo que a temperatura está aumentando. O que são essas mudanças? Vamos lá, então. E o que é esses gases de efeito estufa? Muito bom. É bom esclarecer. Mudanças climáticas são alterações no clima e nas condições do planeta que tem duas formas de acontecerem essas alterações. Uma de uma forma natural, o planeta mesmo, ele tem seus próprios ciclos geológicos. O próprio planeta Terra aquece devido à incidência de raios solares. É uma coisa que acontece naturalmente. Uhum. Mas, desde o ano de 1800, faz um pouquinho de tempo já, pessoal, o ser humano começou a explorar os recursos naturais de maneira intensiva. Principalmente depois da Revolução Industrial, que a gente descobriu os motores, a combustão, motor a carvão. E aí a gente conseguiu produzir mais em um menor tempo, Eu entendo assim, emitimos mais dióxido de carbono, mais gases de efeito estufa na atmosfera do que acontecia antes. Então, na ciência, há uma clara relação que o aumento da atividade humana, principalmente na exploração desses recursos e de combustíveis fósseis, que é um problema que a gente ainda tem que, continuar, com os combustíveis fósseis, porque não tem como simplesmente abandonar tudo, falar, não vamos mais usar combustíveis fósseis, porque a gente não tem nem estrutura para essa mudança. Mas, quando a gente fala de mudanças climáticas, a gente tem que deixar claro que o impacto do ser humano no planeta acontece. Então, tem muitas pessoas negacionistas, que falam que isso aí já ia acontecer, que o planeta já ia se aquecer, porém a gente percebe que depois que o homem começou a explorar intensivamente esses recursos, a velocidade do aquecimento aumentou. Então tem sim uma interferência. E quais são esses gases de efeito estufa? O mais conhecido é o dióxido de carbono, porque a gente vê muito, até mesmo falar do crédito de carbono hoje em dia, Mas temos também o metano, temos o gás do clorofluorcarbonato, que é o CFC dos aerosóis, temos todos os gases que eles surgem das etapas do processo produtivo. Quando você usa energia elétrica, você está aumentando a emissão de gases de efeito estufa, está contribuindo com isso. Quando você anda de carro, você está contribuindo com o aumento da emissão de gases de efeito estufa. E que vai reverberar não só aqui em Maringá, na nossa cidade no caso. Não, é no planeta inteiro. E então nós temos um painel mundial do clima, da ONU, que vai acompanhando isso. E hoje em dia nós já estamos num movimento assim, não dá para voltar atrás do impacto que o homem causou. A gente já impactou o planeta. Então agora a gente está tentando
não aumentar esse impacto, né? Então, adotar medidas para descarbonizar, para diminuir a emissão de gases de efeito estufa. Entendi como que a produção e os serviços impactam nisso de forma direta e reverbera no planeta. E nós falamos num outro Chá da Tarde, se você não assistiu, assista, sobre resíduos sólidos. E eu me lembrei agora, o descarte inadequado desse resíduo sólido, ele vai, de alguma forma, contribuir com certeza. Pro efeito de Com gás? certeza, porque o resíduo, ele emite gases de efeito estufa. Então, se você imagina uma pilha de resíduos, de baterias, né, de algum outro resíduo, ele vai emitir em uma unidade, você imagina num lote, né, no montante maior. E alguns resíduos, Alencar, são utilizados também para fabricação de energia. Hoje em dia a gente tem essa tecnologia. Porém, também essa energia, essa liberação também contribui. Tá difícil viver, né? Com o aumento sem ferir das mudanças climáticas. Então, há um movimento mundial para a gente reduzir. Em alguns países, esse aumento da emissão, né, de gases de efeito estufa, ele precisa ser compensado. Então, nós temos mercados em que é obrigatório a aquisição, por exemplo, de crédito de carbono, ou então a empresa tem que plantar uma área de árvores para compensar esse impacto que ela está gerando. Acho legal um exemplo de uma empresa, não posso falar nomes aqui, mas a empresa, ela fornece um incentivo para que os colaboradores vão trabalhar de carona, que chama de carona solidária. Carona solidária. Porque se cada colaborador for trabalhar com o seu carro, já vai diminuir. Você já está respondendo o que eu queria te perguntar. Então vamos lá. Aguenta um pouquinho. Chegando no final do nosso programa, ainda tem uma pergunta aqui pro professor Rodrigo, mas eu quero pedir a você, nos ver no YouTube, vou repetir, hein? Se inscreve no canal, deixa seu like, comenta aqui o tema que você gostaria de ver aqui no Chá da Tarde. Se nos ouve no Spotify, deixa esse coração verde, nos segue, nos coloca na sua playlist, vem ajudar a gente e dissemina esse conteúdo que é importante não só para você, mas para todo mundo, né? Então é muito relevante. Voltando aqui, professor Rodrigo, como que nós podemos, de alguma forma, contribuir para reduzir a emissão desses gases? Bom, acho que é nossa própria mudança de comportamento, né? Usar o transporte público, preferir bicicletas, a carona solidária que você acabou falando. E também buscar comprar de empresas que fazem essa política de redução. Isso é legal, né? Quando então, a empresa tem isso, promove esse hoje engajamento. As empresas, elas divulgam isso nas embalagens, elas divulgam nos sites delas, né? Então, quando a gente compra de uma empresa que faz essas práticas de prevenção, essa conscientização, redução, nós estamos contribuindo. E, né, se possível, né, não comprar, né, também ajuda, né? Porque a partir do momento que eu demando um produto, vai ter que ter uma produção, vai ter a emissão. Mas na hora de gerenciar o seu resíduo domiciliar, né, o resíduo da empresa, também pensar, será que eu preciso jogar fora, né, esse resíduo? Será que ele não poderia ser reinserido em uma outra coisa? Porque daí a gente está contribuindo para a diminuição das mudanças, do efeito das mudanças climáticas também, porque o resíduo, ele produz, né, ele emite o gás de efeito estufa. E até o ODS 13, né, que fala das mudanças climáticas, tem metas lá para a gente fazer essa gestão desses resíduos sólidos dessa forma. Você falou sobre isso, nem estava aqui, né, no escopo para esse programa, mas me ocorreu nesse momento até conscientizar a população sobre a separação correta dos resíduos. Sim, muita gente não faz. Porque às vezes não faz, ou se é um plástico, mas se sujou não serve mais. Não serve, então, e aí tem que gerar outro processo, outra emissão. Mas deixaremos para um próximo podcast, então, que assim o pessoal volta. Para nos assistir então, de novo. Hoje, qual é a palavrinha da vez, né? Descarbonização. Descarbonização. Não apenas na empresa, mas na cadeia produtiva. Então, eu vou comprar de um fornecedor que ele mitiga as emissões dele. O próprio banco, Alencar, o setor bancário está muito avançado nessa temática, porque o banco está exigindo dos clientes essa compensação.
Tem um caso até de um amigo que eu conheço que foi solicitar um empréstimo no banco, um escritório de contabilidade, gente, e pediram para ele plantar 4 árvores para compensar. Então você imagina, o impacto de um escritório de contabilidade é muito pequeno, é papel, impressora, energia elétrica. Sim. Agora você imagina uma indústria, né? Quantas árvores Plantaria eles muito mais que 4 plantar, árvores. Né? Então ou eu planto a árvore, ou eu compro o crédito do carbono de alguém que já planta, ou então eu faço medidas para mitigar isso, né? Então a empresa, quando os funcionários dela reduzem a emissão deles, a empresa também reduz a dela. A empresa, buscando reduzir o impacto dos fornecedores, também contribui. E assim vai se tornando uma cultura. A Natura é muito atuante nessa área, né? A Natura mesmo, ela pede para todos os seus fornecedores se adequarem aos padrões que ela tem. Isso é legal, esse trabalho de conscientização, de reeducar. E hoje nós temos muitas iniciativas de educação para as mudanças climáticas. Outro tema que podemos falar num próximo Chá da Tarde. Professor, tá acabando nosso tempo. Desculpe te interpelar, mas não tem problema, a gente poderia ficar a tarde inteira aqui. Tem muito assunto. Obrigado por ter aceito mais uma vez nosso convite. É sempre uma alegria ter você aqui com a gente. Eu que agradeço, e você que está aqui nos acompanhando, não percam os próximos episódios aqui do Chá da Tarde, e esperamos vocês. Até logo.